Rainha Elizabeth II. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em Mayfair, distrito de Londres, no dia 21 de abril de 1926. Foi a primeira filha de Albert Frederick Arthur George, e de Elizabeth Bowes Lyon, Duque e Duquesa de York, posteriormente, Rei George VI, e Rainha Elizabeth, a Rainha-Mãe. Quando Elizabeth nasceu, a coroa estava em poder de seu avô George V, o primeiro membro da dinastia de Windsor a ser coroado. Elizabeth era a terceira na linha sucessória da coroa, atrás de seu tio Edward e de seu pai George. Elizabeth e sua irmã Margaret foram educadas em casa, por tutores. Em 1936, com a morte de seu avô, ascende ao trono seu tio rei Edward VIII, que abdicou do reinado antes de completar um ano, para se casar com uma norte-americana divorciada, padrão esse que fugia dos protocolos e regras reais, levando ao trono o rei George VI, pai de Elizabeth, que assumiu o trono em 11 de dezembro de 1936. Com 10 anos, Elizabeth torna-se a primeira na linha sucessória ao trono. Em 1940, Elizabeth II, com a ajuda da irmã Margaret, fez o primeiro pronunciamento público, aos 14 anos. A fala da futura herdeira do trono foi veiculada na rádio BBC do Reino Unido e dos outros países que formavam o Commonwealth, e direcionada às crianças das nações que haviam sido evacuadas das casas para não serem feridas pelos bombardeios aéreos dos quais o Reino Unido era alvo, após a entrada dele na Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939. A partir de 1951, enquanto o rei esteve doente, com sérios problemas de saúde e tinha adquirido câncer de pulmão por conta do tabagismo, a princesa Elizabeth já o representava em diversos compromissos oficiais. Ele reinou por 16 anos, de 11 de dezembro de 1936 a 6 de fevereiro de 1952. O falecimento do rei aconteceu quando Elizabeth estava de passagem pelo Quênia, por conta de uma viagem que tinha feito à Austrália e Nova Zelândia. Quando soube da notícia, retornou imediatamente para a Inglaterra, e nesse mesmo dia, um conselho se reuniu no Reino Unido, anunciando que Elizabeth sucederia ao trono. Os preparativos para a coroação duraram mais de um ano. Ela assumiu o trono em 6 de fevereiro de 1952 aos 25 anos, e tornou-se rainha do Reino Unido em 2 de junho de 1953, aos 26 anos. A Rainha Elizabeth II foi monarca por 70 anos e 127 dias, ela foi a primeira monarca britânica a permanecer no trono por tanto tempo. Durante os seus 70 anos de reinado, foi soberana do Reino Unido, que é formada pela Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A extensão do seu reinado foi tamanha que, ao longo dele, ela presenciou o trabalho de 16 primeiros ministros diferentes no Reino Unido. Quando ela assumiu o trono, o primeiro-ministro britânico era Winston Churchill, e no seu falecimento, a primeira-ministra britânica era Liz Truss. Durante seu reinado visitou 110 países, entre eles o Brasil em 1968, sendo assim a chefe de Estado que mais fez viagens, e se tornou a mais carismática personalidade do Reino Unido no último século. Um dos momentos mais marcantes da vida da Rainha Elizabeth II foi a sua participação na Segunda Guerra Mundial como voluntária do Auxiliar e Territorial Service. Esse era um grupamento de mulheres que se voluntariaram no exército britânico e desempenhavam funções variadas. Ela recebeu treinamento como motorista e como mecânica. Durante todo o período da Segunda Guerra, Elizabeth trocou cartas com o homem que se tornou seu marido, o príncipe da Grécia e Dinamarca Philip. Eles eram primos de terceiro grau, por descendência da Rainha Vitória, e primos de segundo grau, por descendência de Cristiano IX da Dinamarca, algo muito comum entre as famílias reais europeias. Logo após completar 21 anos, ficou noiva e casou-se com Philip em 1947. Desse casamento nasceram 4 filhos, 8 netos e 12 bisnetos. Seu primeiro filho, o príncipe Charles, nasceu em 1948. Em seguida, a rainha deu à luz a princesa Anne em 1950. Depois de seus 2 primeiros filhos, a rainha Elizabeth II esperou uma década antes de ter mais filhos.
O terceiro filho Andrew nasceu em 1960, e o mais novo príncipe Edward, em 1964. Seus netos são Peter Phillips 43 anos. Zara Tindall, 39 anos. Príncipe William, 38 anos. Príncipe Harry, 36 anos. Princesa Beatrice, 32 anos. Princesa Eugenie, 30 anos. Lady Louise Windsor, 17 anos. James, 12 anos. Seus bisnetos são filhos de William. George, 9 anos. Charlotte, 7 anos. Louis, 4 anos. Filhos de Harry. Archie, 3 anos. Lilibe, 1 ano. Filhas de Peter. Savannah, 11 anos. Isla, 10 anos. Filhos de Zara. Mia, 8 anos. Lena, 4 anos. Lucas, 1 ano. Filha de Beatrice. Siena, 11 meses. Filho de Eugenie. Auguste, 1 ano. Antes de ser uma rainha notável, Elizabeth II foi uma mulher histórica. Veja alguns fatos e curiosidades sobre a rainha. Ela não era mais cotada para assumir o trono britânico, já que seu tio Edward era o primeiro na linha de sucessão, e caso ele tivesse filhos, eles estariam à frente dela na linha sucessória. Além disso, caso o pai de Elizabeth tivesse algum filho, este também estaria à frente dela na linha sucessória, porque havia a tradição de dar a preferência para o primogênito na sucessão do trono britânico. Ela quebrou protocolos reais, como escolher manter seu nome de batismo, mesmo após a coroação, algo desaconselhado pela coroa. Afrontou a elite racista ao dançar, em 1961, com Kani Krumo, então presidente de Gana. Mandou tocar os sinos da abadia de Westminster, em solidariedade a Jackie Kennedy, viúva de John Kennedy após o assassinato do presidente dos Estados Unidos. Antes os sinos só soavam quando alguém da família real morria. A rainha Elizabeth II fez cena com James Bond, na abertura das Olimpíadas de Londres, serviu de inspiração para músicos como The Smiths, os Beatles, Elton John e Ed Sheeran, que fizeram referências a monarca em suas composições. Sua bebida favorita era gin, tomava uma dose diariamente antes do almoço. Dancing Queen, do ABBA, sua música favorita. Ela comemorava 2 aniversários por ano. Não precisava de passaporte para viajar e nem de carteira de motorista para dirigir. A monarca usava apenas um modelo de bolsa, da grife Lanier London. Ao longo da vida a rainha Elizabeth II teve mais de 30 cachorros, todos da raça Corgis. Além disso, ela também era dona de todos os cisnes brancos da Inglaterra. A rainha também era conhecida por sua paixão pelas pombas de corrida. Ela era dona de cerca de 200 aves, e se tornou embaixadora da Associação Real de Corridas de Pombas. Ela se tornou a única mulher da família real a entrar nas Forças Armadas, e foi por anos a única chefe de Estado viva que serviu oficialmente no conflito. A rainha pagava voluntariamente seu imposto de renda e ganhos de capital desde o ano de 1992, mesmo não precisando prestar contas oficialmente. A revista Forbes a classificou, em 2009, como a 23ª mulher mais poderosa do mundo. Nos anos seguintes, a rainha continuou a figurar na listagem. Em 2010, o patrimônio da rainha foi estipulado em 450 milhões de dólares. Também ao longo do reinado, encarou o fim do casamento do filho mais velho, Charles, acusações de pedofilia contra outro filho, Andrew, e o afastamento do neto Harry, após o casamento com a atriz Meghan Markle. Além, claro, da sua reação diante da morte de Lady Di, que causou forte comoção mundial, em agosto de 1997. A rainha Elizabeth II morreu na quinta-feira 8 de setembro de 2022 aos 96 anos. A causa da morte dela, ainda não foi divulgada pela realeza britânica, permanece um mistério.
A família real informou apenas que a soberana morreu pacificamente no Palácio de Balmoral, na Escócia. Ela foi a primeira monarca britânica a permanecer no trono por mais tempo. Ela completou 70 anos de reinado e comemorou o Jubileu de Platina, e agora o Reino Unido está de luto por sua perda. Com o falecimento de Elizabeth II, o seu filho mais velho, Charles de Gales, se tornou rei do Reino Unido. Com 73 anos adotou o nome de Charles III do Reino Unido. Atualmente, a sucessão do trono britânico segue esta ordem. Príncipe William, filho mais velho do rei Charles III. Príncipe George, filho mais velho de William. Princesa Charlotte, filha de William. Príncipe Louis, filho de William. Os protocolos para a sucessão do trono britânico no caso do falecimento da Rainha Elizabeth II já estavam definidos desde a década de 1960, sendo conhecidos como London Bridge. Esse protocolo, por exemplo, estipulou que o enterro da Rainha Elizabeth II só aconteceria 10 dias depois do seu falecimento. Uma de suas frases mais memoráveis foi: "Declaro diante de todos vocês que toda a minha vida, seja longa ou curta, será dedicada ao seu serviço." E assim ela fez. Será eternizada na mente e no coração para muitas pessoas em todo o mundo, mas principalmente pelo povo britânico. Ela sempre foi aquela simpática senhorinha que ainda viveria muitos e muitos anos. Ela era uma pessoa inspiradora de se estar por perto, ela encantou gerações em todo o mundo com sua inteligência, nos comoveu com sua bondade e generosidade, graciosamente compartilhou conosco sua sabedoria. Ela sempre será lembrada pela sua personalidade forte, mas ao mesmo tempo calma, com um semblante tranquilo, um grande exemplo de amor, dedicação pelo seu povo, um símbolo positivo do que há de melhor no Reino Unido. Esse é um momento muito triste, mas chegou a hora de dizer adeus. A batalha foi longa, mas vitoriosa. Descanse em paz, minha rainha.